Olá pessoal, professor Hilton de Física, estamos aqui para uma aula de eletricidade sobre associação de resistores em série e em paralelo. Vamos lá? Temos aqui duas lâmpadas, imaginem, duas lâmpadas de resistências elétricas, R1 igual a 6 ohms, R2 igual a 3 ohms, associadas em série, percebam, uma em seguida da outra. Na associação em série, os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica. Esses dois resistores conectados aqui a uma bateria de DDP igual a 18 volts, correto? Ao lado, uma associação de resistores em paralelo, duas lâmpadas, as mesmas duas lâmpadas de resistência R1 igual a 6 ohms, R2 igual a 3 ohms, mas associadas em paralelo. Percebam que dois ou mais resistores estão associados em paralelo quando eles estão conectados aos mesmos pontos. Eu vou chamar aqui de pontos A e B. E, consequentemente, submetidos à mesma diferença de potencial elétrico na associação em paralelo. E a pergunta é, nesses dois circuitos, qual a lâmpada que terá maior brilho, admitindo que essas lâmpadas são de mesma natureza? Ou seja, imaginem duas lâmpadas incandescentes, duas lâmpadas de mesma natureza, e nós queremos saber numa associação em série, aquelas duas lâmpadas lá, R1 e R2, e numa associação em paralelo, essas duas lâmpadas aqui, qual a que tem maior brilho? E qual a vantagem de se ter uma associação em paralelo e série na nossa casa? Qual é o melhor tipo de instalação elétrica em série ou em paralelo para uma residência? Observem só, nesta associação em série, os resistores estão conectados aqui um em seguida do outro, e quando temos uma associação de resistores em série, podemos pensar nos dois resistores como apenas uma resistência equivalente, cujo valor é obtido somando as resistências que aqui estão. Então, R1 vale 6 ohms, R2 vale 3 ohms, eu posso pensar num único resistor de valor 9 ohms. Numa associação em série, a resistência equivalente, observem, é obtida somando as resistências que estão associadas. A resistência equivalente será igual a 6 mais 3, uma resistência equivalente de 9 ohms. Com essa resistência equivalente, nós podemos determinar a intensidade da corrente que percorre o circuito. Qual é o valor da corrente que passará pelas lâmpadas? Então, você vai determinar a intensidade da corrente dividindo a DDP total da associação pela resistência equivalente total, ou seja, 18 volts dividido por 9 ohms, nós teremos uma intensidade de corrente de 2 amperes. 2 amperes, Hilton, é a corrente que passa pelas duas lâmpadas, correto? Sim, numa associação em série, a intensidade da corrente é a mesma em todos os resistores. Pois muito bem, e qual das duas lâmpadas terá maior brilho, sabendo que elas têm a mesma natureza, ou seja, duas lâmpadas incandescentes? Você vai observar a potência de cada lâmpada. Aquela que tiver maior potência, nós teremos maior transformação de energia elétrica em energia luminosa, térmica também, tudo bem, mas a energia luminosa é o que nos interessa. Então, para determinarmos a potência de cada lâmpada, podemos simplesmente utilizar a equação potência é a resistência da lâmpada multiplicada pela corrente ao quadrado. Vamos usar a fórmula P igual a RI ao quadrado. Olha só, a potência da lâmpada 1, nós vamos encontrar pegando a resistência, 6 ohms, e multiplicando pela corrente que encontramos aqui anteriormente, 2 amperes. Vamos ter 6 vezes 2 ao quadrado, 24 watts, a potência da lâmpada 1. Já a lâmpada 2, nós vamos obter a potência multiplicando a resistência pela corrente ao quadrado. A corrente é a mesma, 2 amperes, e a resistência 3 ohms. Então, nós vamos fazer 3, deixa eu fazer aqui embaixo, olha lá, a potência vai ser 3, a resistência, vezes 2 ao quadrado, 12 watts. Conclusão, a lâmpada 1, por ter maior potência, terá maior brilho. A lâmpada 1,
com maior potência, maior brilho. Moral da história, numa associação em série, o resistor de maior valor terá maior potência e, se for lâmpada, terá o maior brilho. Na associação em paralelo, hein, Hilton? Qual das duas lâmpadas terá maior brilho? Veja que, em paralelo, as duas lâmpadas estão submetidas à mesma DDP, que no caso é a DDP da bateria, 18 volts. Na associação em paralelo, se você quer determinar a intensidade da corrente em cada lâmpada, vem a corrente total e vai se dividir para cada lâmpada. Nós teremos um valor de corrente, não será o mesmo valor, porque as resistências são diferentes. Então, você determina, dividindo a DDP da bateria pela resistência da lâmpada 1, 18 volts dividido por 6 ohms, 3 amperes a corrente na lâmpada 1, e na lâmpada 2, usa-se a mesma DDP, em paralelo a DDP é a mesma, 18 volts dividido por 3 ohms. Encontraremos uma corrente de 6 amperes. Qual é a corrente total, então, nesse circuito? A soma das correntes em cada lâmpada. Numa associação em paralelo, a corrente total é igual à soma das correntes em cada resistor que está associado aqui. Então, no total, 6 mais 3, 9 amperes é a corrente que percorre o circuito. Mas qual a lâmpada que vai brilhar mais na associação em paralelo? Veja, temos aqui resistência R1, resistência R2. Aconselho que você determine a potência numa associação em paralelo fazendo a DDP ao quadrado sobre a resistência. Opte por utilizar esta equação. Por que razão? Porque em paralelo a DDP é a mesma. Como a DDP é constante, a lâmpada que tiver menor resistência aqui nessa associação terá a maior potência. Qual é das duas lâmpadas que tem maior potência, então? A lâmpada de menor resistência é a lâmpada de 3 ohms. Então, ela terá a maior potência. Perceba que na associação em série, a lâmpada que teve maior potência foi R1, a lâmpada de maior resistência. Em paralelo, nós temos a lâmpada de maior potência, aquela que possui a menor resistência. E eu quero determinar o valor dessa potência. Sem problema. A potência da lâmpada 1, você vai obter pegando a DDP ao quadrado, que é 18 volts, e dividindo pelo valor da resistência da lâmpada 1, que é de 6 ohms. A potência da lâmpada 2, 18 ao quadrado, a mesma DDP, dividido pela resistência, que é de apenas 3 ohms. Não há necessidade de fazer a conta. Perceba que na segunda situação, a resistência aqui no denominador é menor e, consequentemente, a potência é maior. Moral da história, na associação em paralelo, a lâmpada de menor resistência terá maior brilho. Na associação em série, a lâmpada de maior resistência que terá maior brilho. E apenas agora para fechar a explicação, lembre-se que na nossa residência a gente prefere uma ligação em paralelo, porque se uma lâmpada dessa se danifica ou for retirada do circuito, a outra lâmpada continua funcionando como se nada tivesse ocorrido. Já numa associação em série, se uma lâmpada se danifica, a outra lâmpada para de funcionar, a corrente não consegue mais percorrer o circuito. Ok? Tranquilo? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e aquele abraço.